Caríssimos fiéis, São João nos diz na epístola de hoje: eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No Santo Evangelho nós temos duas aparições de Nosso Senhor que ocorreram com uma semana de intervalo. A primeira na própria noite da ressurreição, estando os discípulos ainda confusos e ainda conversando sobre qual era o sentido das aparições que tinham acontecido naquele dia. Estavam eles desde a manhã até a tarde, trancados com medo dos judeus, em um lugar fechado. E eis que Nosso Senhor aparece no meio deles, fala com eles, os acalma, dá esperança e suscita neles aquela fé que se encontrava abalada diante do escândalo que foi a crucifixão de Nosso Senhor. Como nós ouvimos no Evangelho, São Tomé não estava presente. Uma semana depois, em uma situação muito semelhante, no mesmo lugar, se encontravam ali os 10 apóstolos e também São Tomé. E Nosso Senhor aparece mais uma vez. Aparece não querendo que um só de seus apóstolos permanecesse com a fé abalada, que permanecesse incrédulo. E Ele dá a fé a São Tomé, mostrando as suas mãos com a marca dos cravos e o seu lado com a marca da lança que havia perfurado o seu coração. E São Tomé pronuncia então uma das mais belas profissões de fé que se encontram em todo o Evangelho, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E assim é vencida a incredulidade dos apóstolos, incredulidade que havia sido resultado do escândalo da crucifixão, que justamente havia sido plantada com a tentação do demônio de que o Calvário fosse a derrota de Nosso Senhor. Mas, justamente, armando todo o Calvário, é o próprio demônio que é derrotado. Como fica então o demônio, como fica então o príncipe desse mundo, que armou as trevas da crucifixão? O demônio esperava ansiosamente o momento da crucifixão de Nosso Senhor, pois aparentemente a crucifixão seria a sua grande vitória, pois justamente seria o momento da morte do Messias prometido. Seria o momento em que os apóstolos e os discípulos, todos aqueles que seguiam Nosso Senhor, exceto Nossa Senhora, perderiam a fé diante deste maior escândalo que poderia haver, que é a aparente derrota do Messias prometido diante dos seus inimigos. Mas Nosso Senhor, ressuscitando, recobra a fé dos apóstolos, primeiramente das santas mulheres, em seguida de todos os discípulos, e pouco a pouco prevalece a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o príncipe desse mundo, que é a nossa fé. Nosso Senhor diz aos apóstolos nessas aparições que eles devem pregar ao mundo inteiro. E de fato, os apóstolos, reafirmados nessa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo,
Sobretudo, após o Pentecostes, sairão pregar mundo afora, primeiro em Jerusalém, que é onde eles deveriam pregar primeiramente, mas em seguida espalhando a fé pelo mundo inteiro. E eis que, menos de 300 anos depois, o mundo romano era já católico. E eis que, onde habitava, então, o triunfo do paganismo, triunfaria o Evangelho. Eis mais uma vez a vitória que vence esse mundo, que vence o próprio demônio, e aqui no sentido mais próprio, pois venceu o mundo inteiro. Pois, de um canto a outro do orbe, vai ser pregada a fé. Eis a vitória que vence o mundo, não somente o mundo com relação à oposição que há entre Deus e o demônio, entre Deus, entre a graça e o pecado, mas vai vencer de fato o mundo, pois pelos apóstolos o Evangelho será anunciado a todas as nações. E em seguida, a fé vencerá o pecado na vida de todos aqueles que quiserem seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso na vida dos próprios santos. São João Bosco, quando ainda era criança, teve um sonho onde ele via inúmeros animais selvagens e nosso Senhor dizia para ele domesticar aqueles animais. E ele, sem saber como fazer, permanecia apreensivo. Não sabia como ele iria fazer para domesticar todas aquelas feras. E naquele momento aparece Nossa Senhora e, cobrindo aquelas feras com seu manto, as transforma em cordeiros mansos. Dom Bosco entendeu ali que era a sua vocação cuidar daquela juventude desviada da fé, desviada da própria moral. Mas esse trabalho lhe parecia totalmente impossível, pois ele se via como era um simples camponês que não tinha nem os meios para poder estudar, para se tornar padre. Mas ele viu justamente que o segredo estava em se entregar inteiramente à ação de Deus por meio da sua graça e por meio do caminho, da ponte da graça, que é Maria Santíssima. Ele teve fé, e a fé dele foi profunda no poder da graça e da intercessão de Nossa Senhora. E ele não só converteu a juventude do seu tempo, não somente transformou alguns rapazes de bestas e feras em santos, mas graças a ele centenas de milhares, talvez milhões de jovens foram educados na fé católica e pela sua intercessão e pela sua obra ainda hoje muitos são educados na fé católica e perseveram nessa fé para alcançar o céu. Eis aí também uma vitória que venceu o mundo, a fé de Dom Bosco e o resultado da sua fé traduzido em uma grande obra católica. E essa fé não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje, um sentimento, uma sensação, uma confiança cega, ou algo que nós precisamos sentir para possuí-la. A fé não é um sentimento, e a fé também não é irracional. A fé não é passageira.
não é algo que passa, não é um sentimento, é algo estável. E a fé também não é irracional. A fé é a adesão firme da nossa inteligência às verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma adesão pelo motivo de que é Deus que nos ensina essas verdades, e que Deus não pode nem se enganar quando ensina, nem nos enganar. E, portanto, essas verdades que Ele nos revela são mais verdadeiras, e a nossa convicção de que elas são verdadeiras é ainda maior do que se nós as víssemos com os nossos próprios olhos. E por isso diz o Salmo que a verdade do Senhor permanece eternamente. O mundo muda, as pessoas mudam, os tempos, os costumes podem mudar ao longo da história. E nós vemos o quanto a sociedade mudou desde da época do Império Romano. Mas a nossa fé, a verdade revelada por Deus, não muda, porque Deus não muda. Se muitas circunstâncias mudaram, o nosso fim último permanece, que é o céu. E o meio de alcançar o nosso fim último, que é a fé revelada por Deus e transmitida através dos séculos pela sua santa romana igreja, isso não muda. E por isso também a fé é essa vitória que vence o mundo. Enquanto o mundo dá voltas, a cruz permanece, a fé permanece. Como diz o adágio dos cartuchos, stat crux dum volvitur orbis, permanece a cruz enquanto o mundo muda. Além disso, São Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. De nada adianta termos a fé se nós não agirmos segundo a fé. A fé verdadeira, uma vez que se acredita nas verdades reveladas, ela age de acordo com a verdade revelada. É por isso que Santa Maria Madalena, uma vez convertida, foi chorar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que São Tomé, uma vez tendo feito uma das mais belas confissões do Evangelho, depois, como consta na tradição da vida dos apóstolos, viajou o mundo inteiro, pregando aquilo em que ele acreditava, chegando até a Índia, ou até mesmo a China, e talvez até mesmo, segundo uma piedosa tradição, até mesmo no Brasil. Em todo caso, ele morreu na Índia. E morreu muito longe de onde ele havia confessado a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a sua fé deu frutos, e frutos abundantes. A sua fé foi traduzida em obras grandiosas. São Paulo, depois de ter recebido a fé, de perseguidor ferrenho dos cristãos, se tornou um apóstolo imbatível. Santo Inácio se dedicou de tal maneira a mudar de vida, uma vez que a fé se firmou na sua inteligência, na sua alma, que o demônio amedrontado saiu imediatamente de onde ele estava, deixando uma rachadura na parede que até hoje se vê no castelo em que ele se encontrava. E daí fundou ele os jesuítas, e os jesuítas converteram o mundo que até então era desconhecido, que era justamente o novo mundo, as Américas, e que justamente deu uma grande luz para a cristandade, que naquela época era ferrenhamente combatida pela heresia protestante. E também pela obra de Santo Inácio com os jesuítas,
não somente floresceu a fé aqui no Novo Mundo, como também foi defendida a fé dos ataques do demônio na Europa. E tantos outros santos e tantos outros mártires, cuja memória será eterna no paraíso, tiveram essa fé e agiram segundo essa fé, até quando foi necessário entregar a vida para isso. Por isso, enquanto os heróis desse mundo já se foram e serão esquecidos, e o que é pior, talvez sejam esquecidos por toda a eternidade, nós temos justamente a vitória de tantos e tantos santos e mártires que serão lembrados eternamente no céu. E que por isso mesmo encontra-se nele a vitória que vence o mundo, que é justamente a nossa fé. O domingo que nós nos encontramos hoje, o domingo na oitava da Páscoa, é chamado também domingo em Albis, que vem do seu nome completo, domingo in albis deponendis, o domingo de depor as vestes brancas, as vestes alvas. Era nesse domingo que os catecúmenos, que tinham sido preparados ao longo de toda a quaresma e que foram batizados na vigília da Páscoa, e que na vigília da Páscoa receberam a veste branca dos recém-batizados, era nesse domingo que eles, então, depunham essas vestes brancas. Ou seja, depunham, retiravam as vestes que receberam no seu batismo. Mas se eles depunham a roupa branca recebida no batismo, as leituras da missa de hoje querem justamente deixar bem claro que os efeitos da fé que eles receberam na vigília pascal devem permanecer traduzidos em obras que sejam conformes a essa fé. Aquilo que nós recebemos na nossa inteligência deve guiar a nossa ação. A fé deve conduzir a nossa forma de agir. E mesmo nós que já fomos talvez batizados há muitos anos, a maior parte de nós talvez tenha tido a graça de receber o batismo, crianças, recém-nascidos, de forma que nós não recordamos desse momento. Também nós devemos aproveitar para reavivar a nossa fé, para que nós possamos, de fato, agir como filhos de Deus que nós somos. Que a nossa fé seja reavivada nesta oitava da Páscoa, como foi reavivada para São Tomé, que havia ouvido a pregação de Nosso Senhor, havia recebido justamente de forma bem clara o anúncio da sua ressurreição. Por 3 vezes Nosso Senhor deixou bem claro que ele seria entregue na mão dos gentios, que ele morreria, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Mas o baque da cruz foi tão grande, a tentação do demônio foi tão forte, e a confusão foi tanta para eles, que aquilo que eles haviam escutado da boca do próprio Salvador parece que não fazia sentido. Então, Nosso Senhor aparece para São Tomé e reaviva a sua fé. Que também nós possamos ter, sempre que necessário, esse choque da realidade sobrenatural da nossa vida, o choque da eternidade,
para que sempre que é necessário, sempre que nós estivermos confusos diante do mundo, diante das tentações, nós possamos fazer esse ato de fé, olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: meu Senhor e meu Deus. De tal forma a fé deve crescer em nós, que vencendo esse mundo, como nosso Senhor venceu na cruz, e junto de nosso Senhor nós também possamos ressuscitar um dia para a vida eterna. E que possamos dizer para toda a eternidade que nossa fé venceu esse mundo e que graças a ela nós ganhamos o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.